Olá pessoal, tudo bem? Bom, seguindo aqui a série de vídeos sobre geometria plana, nós vamos continuar falando sobre triângulos. E agora a gente vai conversar sobre desigualdades dentro dos triângulos, tudo bem? Então vamos lá. A primeira desigualdade que eu quero mostrar para vocês é a seguinte: se eu tiver dois lados de um triângulo que não são congruentes, então os ângulos opostos a esses lados também não são congruentes. E ainda, o maior ângulo vai ser oposto ao maior lado. Então, ao maior lado opõe-se o maior ângulo. Ok? O que isso quer dizer? Vamos lá. Se eu tiver um triângulo aqui, ó, ABC, em qualquer triângulo, tá? ABC. Se eu tenho aqui o BC, que é esse ladinho aqui, se o BC for maior que o AC, esse lado aqui, certo? Se o BC é maior que o AC, eu quero provar que o CAB, que é oposto ao A, vai ser maior que o CBA, certo? Que é oposto ao lado B. Então, se eu fizer aqui, se eu escrever de outra maneira, eu quero dizer que o Azinho é maior que o Bzinho e que o ângulo A vai ser maior que o ângulo B. Ok? Então é isso que eu vou provar agora para vocês. Bom, para provar isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar este segmento AC, certo? E vou transportar ele aqui para cima do segmento BC. Como o AC, ou como o BC, perdão, como o BC é maior que o AC, eu sei que este ponto, que eu vou chamar de D, é interno aqui, está sobre, na verdade, o segmento BC, certo? E ainda, se eu olhar aqui, ó, para esse, se eu fechar aqui, eu vou ver que o AD é interno ao ângulo CAB. Bom, se esse AD é interno ao ângulo CAB, então significa que o CAD é menor que o CAB, concordam? Se ele é interno, então esse ângulo aqui é menor que esse ângulo aqui. Ok? Então, vamos guardar essa informação aqui. Vamos guardar essa informação aqui. Pela construção que eu fiz, o Bzinho se torna congruente ao CD. Então, o AC vai ser congruente ao CD, pela construção que eu fiz, certo? Isso implica que esse triângulo ACD é isósceles. E se ele é isósceles, o ângulo CAD é congruente ao ângulo CDA, certo? Bom, só que o CDA, que é esse ângulo aqui, ele passa a ser o ângulo externo desse triângulo que eu estou marcando em amarelo aqui, concordam? Então, o CDA é externo ao triângulo ADB, certo? Isso implica que este ângulo externo CDA ele é maior que o ângulo DBA, que é congruente ao ângulo B aqui. Tudo bem? Então vamos lá.
Agora, se eu juntar essa informação aqui com essa informação aqui, o que eu tenho? Eu tenho que o CDA ele é menor que o CAB, que no caso é o próprio ângulo A. Esse cara aqui é o A, certo? Então eu posso dizer que o A é maior que o CAD. Só que o CAD é maior que o DBA, que é congruente ao B. Então esse cara aqui é maior que o B. Portanto, o ângulo A é maior que o ângulo B. Concorda? Então, isso prova o que eu acabei de dizer lá em cima. Ao maior lado, certo? Dados ao maior lado, opõe-se o maior ângulo. Se eu pegar qualquer par de lados de um triângulo, tudo bem? Então, a gente pode estender essa ideia pegando pares 2 a 2. Então, se eu tiver a informação de que o BC é maior que o BA, que é maior que o AC, eu posso concluir que a ordem dos ângulos aqui vai ser o A é o maior dos ângulos, certo? O C é o segundo maior e o B, perdão, é o terceiro. Por quê? Porque se eu pegar qualquer par aqui, ó, se eu pegar o BC com BA, eu vou tirar a conclusão desse par aqui de que o A é maior que o C. E se eu pegar esse outro par aqui, eu vou tirar a conclusão de que o C é maior que o B, certo? Utilizando essa mesma lógica que está aqui. Tudo bem? E aí, isso aqui implicaria nessa ordem de ângulos aqui. Então, esse ao maior lado opõe-se o maior ângulo, e se estende aí para o triângulo. Então, o maior lado de um triângulo vai ser oposto ao maior ângulo desse triângulo. Tudo bem? E o segundo maior lado, perdão, vai ser oposto ao segundo maior ângulo. E o terceiro ângulo vai ser menor que os dois outros ângulos, ok? Bom, a volta desse teorema também é válida, tá? Ao maior ângulo opõe-se o maior lado, tudo bem? Então, se eu assumir aqui que o ângulo A, ou o BAC, é maior que o ângulo B, ou ABC, então eu concluo que o BC é maior que o AC, certo? Então, se esse ângulo é maior que esse ângulo, então esse lado, que é oposto a esse ângulo, é maior que o oposto a esse outro ângulo. Tudo bem? Como que a gente comprova isso? Como que a gente prova que isso é verdade? Se eu for olhar os segmentos AC e BC, eu tenho três possibilidades. A primeira possibilidade é a de que o BC é menor que o AC, certo? Poderia supor que isso é verdade. A segunda possibilidade é que eles sejam congruentes, certo? Essa é a segunda possibilidade. E a terceira possibilidade é a que o BC seja maior que o AC, certo? Então, eu tenho só essas três possibilidades. Uma das três vai ser verdadeira. Nessa primeira possibilidade aqui, se o BC é menor que o AC, a gente viu aqui pelo teorema anterior que ao maior lado opõe-se ao maior ângulo, certo? Então, eu concluiria
daqui que o B é menor que o A, certo? Perdão. Concluiria daqui que o A é menor que o B, certo? Porque o A é oposto a esse cara aqui e o B é oposto a esse cara aqui. Então, se o BC é maior que o AC, então o ângulo A oposto a ele vai ser menor que o ângulo B oposto a ele também. Só que isso contradiz a hipótese. Hipótese de que o A é maior que o B, certo? Então, isso aqui é uma contradição, não pode acontecer. Não pode. Se os dois fossem congruentes. Se os dois fossem congruentes, pelo teorema do triângulo isósceles, os ângulos seriam congruentes, certo? Que também contradiz a hipótese de que A é maior que B. Então, esse também não pode. Ora, se essa condição não pode, nem essa condição pode, a única condição possível é de que o BC é maior que o AC, certo? Então, isso conclui a nossa demonstração. Se isso não pode e isso não pode, só pode ser isso aqui. Tudo bem? E aí, seguindo a mesma lógica que a gente seguiu no anterior, se o A é maior que o B, que é maior que o C, isso vai implicar para mim que o BC, ou o Azinho, é maior que o Bzinho, que é maior que o Czinho. Tudo bem? Porque se eu pegar dois pares, e esses dois pares, daqui eu concluo que A é maior que B, e daqui eu concluo que B é maior que C. Então A é maior que B, que é maior que C. Certo? Então, isso faz com que eu saiba que ao maior ângulo de um triângulo opõe-se o maior lado deste triângulo. Muito bem, pessoal. Então, isso vai levar a gente para o terceiro caso de desigualdade aqui nos triângulos, que a gente vai chamar simplesmente de desigualdade triangular. O que diz a desigualdade triangular? Ele diz que em qualquer triângulo, cada lado é menor que a soma dos dois outros, certo? Então, a gente vai provar isso agora. Se eu pegar aqui no segmento CA e pegar um ponto D aqui, de forma que o AB seja congruente ao AD, e eu posso fazer isso pelo postulado do transporte de segmentos, certo? E aí ligar esse ponto D ao ponto B, a gente vai ter duas coisas muito importantes. A primeira coisa importante é aqui. O BA, o segmento BA, é interno do ângulo DBC, certo? Então eu tenho esse ângulo aqui, ó, o DBC, e eu vejo que o BA é interno a esse ângulo. E isso faz com que esse ângulo aqui, faz com que o ângulo DBA seja menor que esse outro ângulo aqui, ó, grandão, o DBC, certo? Ele é menor do que o DBC. Ok?
A outra coisa que essa construção me dá é que o AB ele vai ser igual ao AD, certo? Congruente ao AD. Então esse pedacinho aqui vai se chamar C também. E aí, no triângulo ABD é isósceles. Esse triângulo vai ser isósceles. E, por ele ser isósceles, a gente tem uma implicação de que o DBA, o ângulo DBA, que é o azulzinho aqui, esse ângulo aqui, ele vai ser congruente a esse outro ângulo aqui, ADB. Congruente ao ADB. Certo? Muito bem. E por que tudo isso é importante? Vamos lá. Agora, olhando para o triângulo BCD. Se eu olhar para o triângulo BCD, eu tenho que o ângulo ADB, o ângulo, na verdade, o ângulo CDB, que é o mesmo ângulo, que é congruente ao ângulo ADB, porque é o mesmo ângulo, certo? Que é congruente ao DBA, ele vai ser menor do que o ângulo DBC, certo? Então vamos lá, ó. O que eu estou vendo aqui com isso aqui tudo? Eu estou vendo que esse ângulo aqui, ó, CDB, é menor do que o ângulo DBC, certo? Então, o CDB é menor que o DBC. Bom, se eu olhar aqui, ó, ao maior ângulo opõe-se o maior lado. Então, o lado oposto a esse ângulo aqui é o lado é o lado CB, certo? Esse ângulo CDB, o oposto dele é esse ângulo aqui. Esse lado aqui, perdão, certo? Esse lado aqui, o BC, ou CB. Se o ângulo é menor que o outro, então o lado vai ser menor que o outro, que é o oposto a esse lado aqui, certo? Então vai ser o CD. Ok? O CB a gente chamou de A. E o DC é a soma do AC com o AD. Só que o AD é o BC, é o AB, perdão. Certo? Tem o mesmo comprimento do AB. Então, o A vai ser menor que o B mais C. Deixa eu botar em branco. B mais C. E aí, eu provo que, dado um lado desse triângulo, ele é menor do que a soma dos dois outros, certo? Se a gente fizer a mesma construção, só que para os outros lados, olhando para os outros lados, eu vou tirar a conclusão que o B é menor que o A mais C, e o C é menor que o A mais B, certo? Dessas duas informações aqui, eu ainda consigo tirar o seguinte. Consigo tirar aqui B menos C é menor que A. Eu estou passando esse mais C para cá.
certo? E o C menos B é menor que A, certo? Se eu tenho um número menos outro é menor que um outro número, e o outro número menos esse primeiro número é menor que outro número, eu posso transformar essa situação aqui, esses dois caras aqui, num negócio chamado valor absoluto. O valor absoluto da diferença entre dois lados é sempre menor que o outro lado. E esse outro lado é sempre menor do que a soma desses dois lados, certo? Então, a desigualdade triangular, ela fala isso aqui para mim também. Além de qualquer lado ser menor do que a soma dos outros dois, ele também é maior do que a diferença entre esses outros dois lados, certo? Então, a gente pode expandir a desigualdade triangular para dizer que o, um, um lado do triângulo, qualquer que seja o lado do triângulo, ele está entre a diferença e a soma dos dois outros lados. Tudo bem? Então ele sempre vai ser maior do que a diferença e menor do que a soma dos outros dois lados. Muito bem, pessoal. Com isso a gente finaliza a parte das desigualdades de um triângulo, tudo bem? E também finaliza o que a gente vai conversar sobre triângulos especificamente nessa parte, tudo bem? A partir da próxima aula não, né? Na próxima aula, na aula 6, a gente vai conversar sobre paralelismo e a gente vai usar essas ferramentas que a gente aprendeu aqui nas duas partes aqui de triângulos para mostrar novas propriedades e novas relações entre ângulos, entre retas, entre semirretas e etc. Tudo bem? Então, a gente continua na próxima aula. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.